Justo ou injusto para esse São Paulo que perde para o Cuiabá jogando lá na Arena Pantanal? Olha, Guilherme, foi um resultado justo. O São Paulo, no segundo tempo, praticamente inexistiu. No primeiro tempo, a equipe da casa, no caso o Cuiabá, rendeu mais durante 25 minutos. Depois o São Paulo, à medida que foi encontrando espaços pelo seu lado esquerdo ofensivo, acabou levando o trabalho, a meta guarnecida pelo bom goleiro Walter. Foram duas finalizações importantes do Caleri, aos 35 e aos 39. No segundo tempo, não. Quando imaginava-se um São Paulo repetindo a receita que deu certo na primeira etapa, ou seja, as investidas ofensivas pelo seu lado esquerdo, não. O São Paulo inexistiu. O São Paulo foi finalizar pela primeira vez apenas aos 30 minutos, quando, aliás, já perdia por 1-0. A arbitragem foi muito ruim, certamente. É algo que tem de ser citado na análise do jogo. A análise do jogo tem de ressaltar a péssima arbitragem do senhor Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro. No entanto, não é só isso que justifica a péssima atuação do São Paulo na segunda etapa. Jogadores que entraram foram muito mal. Erisson só foi notado em campo porque recebeu um cartão amarelo. Luciano não finalizou. Juan, que daria mais força ofensiva ao São Paulo na ponta direita, praticamente não jogou. Michel Araújo finalizou uma bola aos 50 minutos do segundo tempo. Ou seja, produção muito baixa para um time que vinha com a possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ver-se agora fora do G4. Havia uma esperança no torcedor são paulino de que o time flertasse com um bom desempenho nessa partida contra o Cuiabá. Aconteceu por apenas 20 míseros minutos na primeira etapa, quando o São Paulo fez o óbvio, atacando pelo seu bom lado esquerdo ofensivo. Depois disso, o time inexistiu. Só voltou a finalizar aos 45 minutos do segundo tempo. E foram 4 finalizações nos acréscimos. Acréscimos generosos, aliás, de 9 minutos. Com Erisson, Araújo, Caio Paulista e Natan, aos 54, no último lance do jogo, fazendo o gol. É muito pouco para um time, repito aqui, que vivia boa fase e pleiteava um lugar na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Márcio acompanhou o jogo do Corinthians. A sensação que me dá é que São Paulo e Corinthians precisam render mais na terça-feira para fazerem um jogo à altura do clássico que se espera e que terá narração aqui na Jovem Pan. Muito bem, daqui a pouquinho o Márcio falará um pouco mais desse Bahia e Corinthians, mas para falar ainda de Cuiabá e São Paulo, com o Chacon e com o José Manuel de Barros, o Luciano, na saída do campo, ele deu uma entrevista ali, né, citando ali acontecimentos do jogo. Abre aspas para o que disse o Luciano. A gente teve o controle total do jogo, principalmente no primeiro tempo, mas em 2 erros, 2 vacilos nossos, em conjunto com a arbitragem, aí ele cita, não vou falar mais para não ser suspenso, é difícil comentar, mas é seguir porque terça temos uma decisão fora de casa. Isso não vai afetar. Aqui só tem jogador maduro e experiente. Tem os mais novos, mas a gente vai seguir e agora é pensar no Corinthians, fecha aspas, disse o Luciano. Ele cita aqui a arbitragem, né, José Manuel de Barros? 2 pênaltis, eu diria, polêmicos. O primeiro, para mim ali, não foi nada. O segundo, também não, mas um pouco mais contestável, né, do que o primeiro. De qualquer forma, a arbitragem foi ali protagonista do jogo. O primeiro pênalti foi desperdiçado pelo Cuiabá, o segundo convertido. Como é que você avalia esse São Paulo hoje? E também o que disse o Luciano em relação à arbitragem. Ele fala, né, em conjunto com a arbitragem, e na sequência completa, não vou falar mais para não ser suspenso. Apesar que teve jogador aí do Palmeiras que falou
coisas piores e não foi suspenso. Zé, tudo bem? Fala aí desse São Paulo e Cuiabá. Ele já está suspenso do próximo jogo porque no banco, né, por reclamação contra a arbitragem, tomou cartão amarelo quando estava no banco de reservas, está fora do próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele e o Calleri, os dois atacantes, desfalcam o São Paulo no Morumbi, onde o São Paulo manda bem. Antes de mais nada, né, o Cuiabá abriu 10 pontos da zona do rebaixamento, né? Só foi a segunda vitória. O Cuiabá é um ótimo visitante no Campeonato Brasileiro, mas vinha sendo um mandante muito ruim, muito fraco. E a gente esperava um pouco mais do São Paulo, né? Que o São Paulo pudesse, a partir do jogo de hoje, sei lá, ser uma equipe que, ao visitar os seus adversários, impusesse uma dificuldade maior. Né? O São Paulo, eu sei que o Dorival andou analisando em jogos anteriores, que não havia jogado mal, por exemplo, contra o Grêmio, quando perdeu jogando lá em Porto Alegre, né? Que havia feito alguns jogos melhores em que os resultados não mostravam o que era o São Paulo como visitante. Mas hoje, apesar da péssima arbitragem, o São Paulo, realmente, pelo péssimo segundo tempo que fez, né, diminui um pouco dessa força de reclamação, que eu acho que é válida ainda assim, né? Primeiro pênalti, eu não vi nada no lance. E assim, o árbitro, quando foi chamado pelo VAR, ele referendou o que o VAR, né, viu. Ou seja, o Rodrigo Nunes de Sá, que é FIFA. Ou seja, um FIFA tá no VAR e um árbitro que não é FIFA está ali apitando, até desconhecido, eu perguntei, me perdoe, né? Eu não conhecia o seu Bruno Mota Correia, lá do Rio de Janeiro, né? Mas quando ele foi chamado, eu já fiquei, ih, rapaz, será que ele vai ter personalidade para contestar um árbitro mais experiente, de mais nome? Não contestou. E para mim, ele referendou um erro do árbitro de vídeo pelas imagens mostradas pra gente. Daqui a pouco aparece uma e que faz a gente mudar de ideia, mas pelas imagens mostradas pra gente, não foi pênalti, foi mal marcado. O segundo, quando o replay mostrou em câmera lenta, eu falei, houve um toque, ele vai marcar o pênalti. Parece pênalti. Mas no lance normal, sem ser replay, né, aquilo que uns amigos meus dizem, né, no slow motion, na câmera lenta, até beijo de neto em avó é agressão, né? E assim, a sensação num primeiro momento na câmera lenta é que era pênalti. No lance normal não parece pênalti, entendeu? Por isso que eu acho que é muito discutível o segundo pênalti marcado, né? E também o São Paulo pode contestar sim, é válida toda a discussão. Eu fico muito na dúvida em relação ao segundo lance. Acho que sem replay, sem câmera lenta, eu não marcaria o segundo lance. Ou seja, péssima arbitragem e o São Paulo tem razão de reclamar contra o que fez o senhor Bruno Mota Correia e também o Rodrigo Nunes de Sá na arbitragem dos dois, né? Acho que o de vídeo apitou mais, mandou mais no jogo do que o árbitro de campo, apesar de ter sido chamado para ver. Então essa é uma questão. Tem que reclamar, tem direito de reclamar o São Paulo, péssima arbitragem, como no Palmeiras também deram um pênalti pro Fortaleza, que não foi, na minha visão, de jeito nenhum, um pênalti marcado de bola ali no cotovelo, no braço do Marcos Rocha, né? Agora, o segundo tempo do São Paulo, e não é o segundo tempo do São Paulo, né, que foi péssimo. O São Paulo, como visitante, a gente pode discorrer isso mais à frente, é péssimo. O São Paulo fora de casa, eu vou te falar uma coisa, ele é o segundo melhor mandante do campeonato, é o segundo melhor em casa, tem 21 pontos conquistados, mas fora de casa ele é 19º, só 4 pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então a derrota também passa muito por isso, que o São Paulo fora de casa é muito fraco, não joga nada, né? Invalida o que ele faz em casa ou o que ele faz nos outros campeonatos? Claro que não, né? Mas assim, é uma coisa para se estudar, né? Acho que o Dorival tem que, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente fora de casa, porque vai muito mal o São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro. Giovanni Chacon também conosco por aqui. Como é que você viu esse São Paulo contra o Cuiabá, essa derrota tricolor que segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro? E o Cuiabá, você até citou isso, né? Vence a primeira contra o rival paulista na sua história. Cuiabá 2, São Paulo 1. E até o que o Luciano falou, né, Chacon? Você acha que isso pode abalar o São Paulo para terça-feira contra o Corinthians? Ou, como você concorda com o Luciano, isso não vai fazer tanta diferença? Não sei se vai ou não, isso vai depender dos jogadores, viu, Gui? Muito boa noite pra você, boa noite pro pessoal ligado aqui nesse pós-jogo. Eu acho que essa partida tem que servir, pelo menos, ligar um modo de alerta, né? Porque o São Paulo não jogou boa parte da partida, não teve volume de jogo. Vai enfrentar a equipe do Corinthians na Arena Itaquera, onde nunca venceu desde
inauguração da nova casa da equipe corintiana. Então, e outra, é um clássico, né? Então, assim, as duas partidas, pelo que a gente viu do relato do Márcio Reis e também do nosso Falso Favar aqui durante a transmissão da partida do São Paulo, é que o Corinthians também não jogou bem. Então, assim, eu só não gostaria de um jogo tão ruim na terça-feira, mas pelo menos serve de aprendizado, ou pelo menos para jogar aquele balde de água fria na cabeça dos jogadores e falar que não tem nada definido. Não é porque tinha vencido 6 consecutivas, vencido não, ficado invicto 6 partidas consecutivas, que agora enfrentam o Cuiabá, que é uma equipe fraca, vamos falar a verdade, é uma equipe fraca, uma equipe das 8 que brigam para não cair. A verdade é essa, mas que vive um momento de ascensão nas últimas partidas. Já são 4 partidas consecutivas sem derrota, né? De 12 pontos disputados, são 10 conquistados pela equipe do Dourado. Então é isso, galera. Realmente foi um jogo muito abaixo do São Paulo. Preocupa? Cara, eu acho que não, porque realmente a cabeça dos jogadores tá tudo no jogo de terça, né? Algumas jogadas ficaram tirando o pé, na minha opinião, né? Algumas jogadas ficaram tirando o pé e tal. O que preocupa foi a atuação no segundo tempo. Acho que no segundo tempo o São Paulo foi um pouco abaixo mesmo. E essa arbitragem aí é ridícula, pelo amor de Deus. A arbitragem de hoje foi horrorosa, né? Então, que não abale isso pro jogo de terça-feira. O Corinthians também jogou mal também contra o Bahia também. Então, tomara que não seja um jogo ruim na terça, né? Tomara que seja um bom jogo na terça, porque as atuações das duas equipes hoje foi do São Paulo e do Corinthians foi muito ruim hoje. Do São Paulo no segundo tempo, pelo amor de Deus. E juntando com a arbitragem que foi o jogo, isso complica. O São Paulo achou o gol. Achou o gol não, criou o gol. Foi uma boa jogada do Caio Paulista, mas foi muito tarde. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam do jogo, né? Os jogadores estavam pensando na terça mesmo. Então comenta a opinião de vocês aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo. Terça-feira.